Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Oxipro Treinamentos. Essa é uma instituição voltada à capacitação de profissionais em diversas áreas do conhecimento, sempre apresentando conteúdos diferenciados. Eu sou Mauro Marchesi, engenheiro, consultor de empresas, professor e especialista em projetos luminotécnicos. E essa é a primeira videoaula de conceitos básicos de iluminação. Eu vou apresentar os principais conceitos necessários para quem está querendo iniciar na área ou para aqueles que gostariam apenas de revisar esses conceitos, né? Vamos iniciar por um resumo histórico de como tudo começou, passando pela maneira como a luz se comporta nos diversos meios e as principais grandezas luminotécnicas. Não é a intenção aqui nesse curso formar especialista, mas eu garanto para vocês que esse é o primeiro passo para que isso aconteça. Vamos iniciar então por um breve histórico, né, de como a luz começou a ser utilizada e lembrando sempre que apresentaremos uma face da história. Sabemos muito bem que existem outras maneiras de contar. Vamos lá? Vem comigo. A luz, ela é importante? Bem, ela não só é importante, ela é fundamental, né, na nossa vida. Por quê? A grande maioria dos estímulos que nós recebemos durante o dia, ele vem através da visão, né? Então, elas são proporcionadas principalmente pela existência da luz, né? Tanto faz que a luz seja natural ou artificial. Então, como tudo começou, né? Imaginem os nossos dias sem a luz artificial hoje, né? É bem difícil de entender como isso aconteceria. Então, lá no início, o ser humano, a partir do descobrimento do fogo, né, ele sempre esteve muito próximo da luz, né, de manter, de estender o tempo que ele precisa, né, para fazer alguma coisa diferente. Então, por exemplo, alguma reunião, alguma conversa, ou coisa desse tipo, fazia-se uma fogueira, né, e, e ela servia como proteção e como maneira de iluminar também o ambiente, né? Além disso, né, a necessidade sempre do ser humano de socialização vai permitir que ele desenvolva atividades como reuniões, cultos religiosos, teatro e coisas desse tipo, né? Então, como é que se fazia isso antigamente sem existir iluminação? A céu aberto, né? Se fazia-se uma reunião a céu aberto e, ok, você precisa tomar cuidado. Se acabasse chovendo, você tinha que parar. Se tivesse excesso de sol, também era um problema. Ou seja, mosquitos e outras coisas sempre colaboravam para que isso não acontecesse de forma bem adequada. Avançando um pouco na linha do tempo, após a queda do Império Romano, né, e principalmente lá no início da Idade Média, eh, as construções passaram a existir, né? Teatros, igrejas, entre outras, e ambientes fechados com aplicação de vitrais. Esses vitrais eles estavam direcionados para que você conseguisse ter a luz externa dentro desses ambientes. A necessidade de realizar essas reuniões em horários mais avançados, à noite, acabaram fazendo com que no século seguinte se utilizassem tochas e posteriormente candelabros, né, que continham velas para iluminar. Essas velas eram feitas de elementos animais, né, de gordura animal e coisa desse tipo, mas permitiam que o ambiente fosse iluminado. Qual que era a desvantagem principalmente das tochas e desses tipos de candelabro? Mau cheiro, fuligem, então o pessoal ia assistir lá um culto ou ia assistir um teatro e saía sujo, na realidade, ou seja, saía cheio de fuligem e cheirando mal. Em 1783 apareceu o lampião a óleo, melhorou, mas ainda o mau cheiro permanecia, ainda permanecia essa necessidade, né, de alguma coisa mais avançada para continuar fazendo esses tipos de reuniões. Em 1840 apareceu o gás, né? Ele acabou substituindo em todos os teatros, em templos religiosos, em reuniões em geral, ele acabou substituindo o que existia antes, as tochas e tudo mais. Qual foi aí o grande problema?
O gás, ele também tinha um cheiro desagradável e ele provocava a intoxicação. Então era possível, se não tivesse uma ventilação adequada, que as pessoas tivessem sonolência e até pudessem morrer nesse ambiente. Além disso, um outro problema muito sério, qualquer vazamento de gás, você estava sentado numa bomba, né? Ou seja, você poderia ter uma explosão e como consequência, um incêndio, né? Complementando esses inconvenientes que existiam aí em torno do gás, em torno das tochas, mantinham acesa a necessidade do homem conseguir outras maneiras de proporcionar iluminação artificial. Então, aí nessa época, no início dos anos de 1800, já tinha alguns estudos para a lâmpada elétrica. E em 1874 apareceu uma patente de dois inventores canadenses. Essa foi a primeira patente que existiu em cima da lâmpada chamada de lâmpada elétrica. Esses inventores canadenses, né, muita gente pensa que o Thomas Edison é que inventou a lâmpada, né? Não, ele foi inventado por dois inventores canadenses que fizeram a patente, patentearam, e depois, um pouco mais tarde, eles venderam essa patente a Thomas Edison em 1879. E a partir daí, Thomas Edison coloca uma equipe para trabalhar em cima dessa patente e atualizar o produto de tal maneira que ele pudesse se tornar, de alguma forma, se tornar comercial. Ou seja, ganhar uma vida útil um pouco maior e realmente ter a distribuição e poder ser utilizado em vários locais. A lâmpada incandescente, ela é um elemento, uma fonte de luz vencedora, né? Até poucos anos atrás ela permanecia existindo, acabou sendo substituída principalmente com o aparecimento do LED, por não ter uma eficiência muito elevada. Mas dentro da linha do tempo, em 1938, com a existência já da lâmpada elétrica do Thomas Edison, apareceu a lâmpada fluorescente, que aí ela foi inventada por Nikola Tesla. Então essa invenção permitia que se iluminasse mais com um consumo de energia menor, ou seja, era uma lâmpada mais eficiente, né? E essa existe até hoje, uma lâmpada que tem um conceito de iluminação completamente diferente das lâmpadas incandescentes, mas igualmente com um rendimento extremamente melhor do que as lâmpadas incandescentes. Um pouco mais tarde, né, em 1958, surgiram as lâmpadas chamadas de halógenas, né, e elas não deixam de ser uma incandescente, ou seja, tem a mesma tecnologia das lâmpadas de Thomas Edison, mas o que mudou nelas foi o gás que existe dentro delas, que é um gás que ela aumenta, ele consegue melhorar o nível de iluminação e consegue principalmente aumentar a vida útil dessas lâmpadas. Essa nova tecnologia, com esse uso de gás dito de halógeno, né, permitiu que se dobrasse praticamente a vida útil das lâmpadas e se pudesse iluminar mais do que iluminava antes. Houve aqui um ganho, né, de, de eficiência, né, de produtividade de luz, que ainda se mantém até hoje, né? Lâmpadas dicróicas, lâmpadas par 20, lâmpadas par 30, lâmpadas desse tipo ainda permanecem no mercado, não saíram do mercado e são amplamente utilizadas ainda no nosso dia a dia. Andando mais um pouco na linha do tempo, né, nos anos 60, no início dos anos 60, apareceu o LED. Mas ali ainda era bem rudimentar, usado basicamente para sinalização, é aquele pontinho vermelho, pontinho verde que indica que um equipamento está ligado, o equipamento está desligado, mas não possível ainda, ou não passível de uso em iluminação. Andando um pouco mais nessa linha do tempo, em 1999, acabou aparecendo aí de uma forma mais tímida e o uso dele para iluminação, mas em 2004, efetivamente achou-se uma maneira de iluminar bastante, ou seja, de ganhar eficiência com LED,
de ter LEDs de potência mais elevada, de permitir um nível de iluminação maior, acrescentando novas tecnologias, utilizando LEDs de cor azul royal, com aplicação de fósforo, de camada de fósforo em cima, sendo possível trabalhar a cor luz branca, sendo possível trabalhar o rendimento, dando uma maior eficiência, não tendo infravermelho, ou seja, uma lâmpada que não aquece e não tendo raios ultravioleta. Esse LED acabou permitindo que o mercado se desenvolvesse bastante e hoje ele domina basicamente praticamente todas as funções que existem de iluminação no mercado. É possível perceber, então, que o homem sempre esteve atrás da iluminação artificial. Essa é uma maneira eficiente de ele conseguir aumentar o seu tempo quando a luz do sol se põe. Ele permite que as suas atividades permaneçam, tanto socialmente como de trabalho, por um tempo maior. Novas tecnologias foram aparecendo, o surgimento do LED para iluminação e as novas categorias de LED de potência que permite efetivamente o uso da luz branca com uma determinada qualidade, começaram a trabalhar todo o mercado para que ele seja mais eficiente e todos começaram a trocar a sua iluminação por LED. Temos outros acontecimentos com certeza pela frente. A evolução do LED ela é constante, todos os dias aparecem coisas diferentes, mas esse é um pequeno resumo, é um pequeno histórico de como a iluminação se comportou através do tempo.